Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vocês. Eu quero aqui deixar mais uma reflexão, uma palavra que Deus tem colocado em meu coração. E a cada dia que passa, Deus tem se mostrado o quanto Ele é valioso, né? E quer fazer com que a gente aprenda, né? A sua palavra. E o tema aí que eu coloquei, embora eu não goste de tema, mas eu coloquei uns dizeres aí, é mais ou menos assim, né? O que estamos vivendo nesse evangelho, né? Por que muitas pessoas não estão querendo ir mais nas reuniões e estão muitas vezes desistindo de Deus? Embora Deus não tenha culpa, né? Mas por quê? Né? E também, fora isso, por mais que estão desistindo, não deveriam, porque o foco tem que ser em Deus. Mas como fazer isso? Essas são algumas perguntas que muitas pessoas me fazem e outras que eu vejo muitas vezes que abandonaram, né, o caminho da fé por conta do que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje, na grande maioria? É esse evangelho aí. Venha que Deus vai te dar um milagre, venha que Deus vai te dar um carro, venha que Deus vai fazer, vai acontecer. Deus tem uma palavra para você, você que precisa, você que precisa, você que precisa, né? E os precisa tem a ver tudo com coisa material, né? E a mudança do ser humano novamente, no seu caráter, ela não existe, né? Jesus veio para resgatar o homem do pecado, mas o Jesus que é pregado hoje é o Jesus que veio te dar um carro, veio te dar uma palavra daquilo que você precisa, né? E isso é muito triste. E como então se manter em Deus e como ter uma comunhão com Deus, né? E como dentro da nossa vida nós aprendemos a estar focados em Deus. Porque muitas vezes o homem ele faz um monte de coisa errada, né? E aí a gente culpa a Deus. Então, tem muita gente que às vezes vai numa reunião, no começo da reunião, né, fica lá 5, 6 dias, um mês, um ano, e é uma benção local, mas aí o homem ali, né, faz alguma coisa errada, né, dá alguma brecha, e aí a pessoa, por estar mais aficionada pelo clima, pela galera, né, ela acaba decepcionada, e aí ela fala, não vou mais, né? Não vou mais para as reuniões, não vou frequentar mais, não vou buscar mais a Deus, né? Então, o que fazer, né? Então, a Bíblia, no capítulo 8 de Isaías, tem um capítulo aqui, nesse capítulo não, tem um verso aqui muito interessante, que ele diz assim, Isaías falando, né? O Senhor falou comigo com veemência e advertiu-me a não seguir o caminho deste povo, né? Ele disse, não chame de conspiração a tudo que este povo chama de conspiração. Não temam aquilo que eles temem, mas se apavorem, né? Se apavorem diante de quem? O Senhor dos Exércitos. É que vocês devem considerar santo, a Ele que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será armadilha, um laço. Muitos deles tropeçarão e cairão, e despedaçados, presos em um laço e capturados. Aí Isaías vai falar assim, guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que ele está escondendo o rosto da sua descendência, ou da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança.
que está acontecendo aqui? A Bíblia vai falar no capítulo 8, para que você possa entender e eu resumir, né? Que tanto Israel era uma nação só, né? Onde tinham 12 tribos, mas era uma nação só. Após a morte do rei Davi, Salomão ele governa ali, e aí passa um tempinho, né? Depois que Salomão governa, se divide as tribos e a nação é dividida. Só que um lado da nação cometia idolatria de uma maneira, que não vem ao caso aqui explicar para a gente não ganhar tempo, e o outro lado também cometiam erros, né? Idolatria. Seguiam outros deuses, outras culturas, não obedeciam a Deus, mas um lado, né, que era o lado que tinha um reino menor, mas que estava dentro da promessa de Deus, porque Deus disse ao rei Davi que todo descendente depois do rei Davi, todo ele, sempre em Israel ia ter um rei que fosse descendente do rei Davi. Tanto que Jesus é chamado de filho de Davi, que é o último rei que nós temos, né? Ele é descendente de Davi, descendente físico mesmo, né? Do seu corpo carnal. E esse lado, por ser menor, tentava fazer conchavos políticos ou alianças com outros países para tentar guerrear contra o outro lado da nação que também tinha se separado e que tinha levantado um rei. Mas para as duas nações, que é uma só, mas que estava dividida, Deus sempre trazia pelos profetas, né, mensagens de arrependimento para eles voltarem para Deus, olharem para Deus, né, cumprir os seus mandamentos, né, se arrepender, né. Tem um capítulo, eu não lembro se é em Jeremias, que ele fala assim, acho que é em Isaías também, ele fala assim, uma fingiu que estava arrependida, é pior do que a outra, porque a outra já disse mesmo que não quer nada, a outra fingiu estar arrependida, mas não está, continua ainda cometendo atos de adultério e de idolatria contra o seu Deus, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Mediante a isso, Deus está mandando aqui um juízo para o povo de Israel, tanto para o lado norte como o lado sul. Está dizendo, olha, se vocês não pararem com isso, vai vir aí algo muito forte sobre vocês, né? Vocês vão ser escravos, vai vir outra nação aí, vai sacudir vocês. Só que existe no meio desse povo os remanescentes. Quem que é os remanescentes? São aqueles que mesmo vendo as coisas erradas, não pararam de adorar a Deus. Mesmo vendo a sua nação sendo corrompida, não pararam de seguir os mandamentos de Deus. Não estou dizendo que esses remanescentes não tinham seus erros, tinham, mas tinham o coração em Cristo, ou em Deus na época, porque Cristo ainda não tinha se manifestado, mas sim o seu coração firme em Deus, né? No sentido de ter o coração aquebrantado, de ter o coração sincero na presença de Deus, sabe? Quando muitas vezes a gente não consegue fazer algo, mas a gente vai diante de Deus e confessa, né? Que essa é a realidade, né, de um verdadeiro cristão. Confessar os seus pecados, confessar os seus erros, buscar a ajuda em Deus, hoje em Cristo, que é a figura a qual representa Deus na terra, né? E é o próprio Deus também, porque é Deus que se fez carne. E aí, o que acontece? Tem os remanescentes. E aos remanescentes, eles creram na mensagem do profeta Isaías. E aí Isaías agora está falando que esse povo, por quê? Porque o juízo começou a se cumprir. O juízo de verdadeiramente tanto o lado norte, né, de Israel como o lado sul serem ali devastados, né? Eu não quero entrar nos detalhes técnicos, mas países ali como a Síria, né, foram pedir socorro para o Egito também, mas agora está chegando aí um novo país que vai acabar com tudo e vai levar eles cativo. Olha que coisa interessante, vai levar eles cativo, né? E vai levar eles cativo
numa terra que é o pecado puro, né? E Deus está ali, dizendo, olha, se vocês não se arrepender, né, eu vou ter que trazer o juízo sobre vocês, mas não tem nada não. Os remanescentes eu vou deixar salvo, né? Aqueles que creem em mim verdadeiramente, independente da sua dificuldade, eu vou deixar salvo. E quando ele diz aqui, não chame de conspiração o que o povo chama de conspiração, é porque os líderes ali, tanto do lado norte como do sul, seja os líderes, né, que foram ungidos a rei, que era representante de Deus na terra, então tinha um significativo espiritual também, e mais os profetas, estão a todo momento dizendo o quê? Não, tá tranquilo, tá de boa, vamos continuar aí adulterando, deixa o povo adulterar, deixa o povo, não verdadeiramente expõe. Tanto que Isaías era tido como rebelde, né? Porque Isaías ele vinha sempre profetizando o contrário dos outros profetas, profetizando a verdade, né? E os outros sempre dizendo aos reis, não, tá tranquilo, pode ficar tranquilo aí que isso aí não vai acontecer não, fica aí tranquilo, é tudo na boa. E aí, o que acontece? Os remanescentes ouvem, e agora o bicho está pegando. O bicho está pegando e as pessoas estão desesperadas, os remanescentes também estão olhando aquilo, né, com o pensamento, poxa, olha o que está acontecendo com a nossa terra, olha as pessoas, Deus, será que Deus vai ter misericórdia da gente? Será que Deus vai nos poupar, né, também? Então passa vários pensamentos. E aí, olha que interessante, que é aqui que vai começar a nossa reflexão. Aí, Isaías vai dizer o quê? Olha, Deus falou comigo veemente, né, ou seja, com veemência, me advertindo a não seguir o caminho desse povo, ou seja, fazendo aliança com outros países, outra nação, outra cultura, né? Fazendo aliança com as coisas do mundo. Ele está dizendo, Deus já nos deu a direção através das suas palavras, através dos seus ensinos. Então Deus falou para mim ficar firme naquilo que Ele já falou. Olha que coisa interessante, naquilo que Ele já falou. E aí ele está dizendo para os discípulos, e Deus também disse para mim falar para vocês discípulos, para vocês remanescentes, a mesma coisa. Então Deus está dizendo assim, cele esse livro, ou seja, né, tranque esse livro, feche ele, o que eu falei está falado, não vai mudar. Quando diz cela, está dizendo, ó, está escrito, não mude, escreva e cele, ou seja, falei até aqui. Daqui para frente não vou falar mais muita coisa não vou falar nada, porque eu já falei. Olha que coisa interessante, eu já falei. Agora basta vocês fazerem o quê? Que é o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Não chame de conspiração tudo que esse povo chama de conspiração. Aí está dizendo, não tema o que eles temem. O que eles estavam temendo? Vinham outras pessoas de outro país tomar a terra deles. E eles ficarem ali sem a sua terra, irem ali... passar pelo cativeiro, né? Se eu não me engano aqui, o cativeiro aqui, se eu não me engano, é o cativeiro da Babilônia, né? Então eles estão com medo, os maus estão com medo, aqueles que não respeitavam a Deus, aqueles que viviam, né? Muitas vezes até indo nos templos, mas desobedecendo a Deus, não se arrependiam dos seus maus pecados. Então aí o bicho começou a pegar. E os remanescentes também começaram a ficar. Isaías então lembra eles, dizendo, olha, Deus já falou aqui. E ele falou comigo veemente. Para mim não embala dessas pessoas não. Se eles estão com medo, nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos temer as ordens de Deus. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para nós nós temos que temer a palavra dele. Nós temos que temer os ensinos dele. No sentido de temer, no sentido de que nós temos que ter reverência e dar mais valor, né, na palavra de Deus. Ou seja, aquilo que Deus fala que é errado e a gente continua errando, a gente precisa dar um valor a isso e não errar mais, né? A ter um respeito por isso. Olha como que nos dias de hoje isso é bem atual, né? Hoje as pessoas são assim também. Entre os ensinos da palavra de Deus e o que Deus fala e o que o mundo fala, as pessoas preferem dar mais crédito às coisas do mundo,
fazer aliança com as coisas do mundo, né, com outras culturas, outros países, outros métodos de ensino, a filosofia não sei da onde, o ensino não sei das quantas, do que a palavra de Deus. E o mais interessante é que tudo que tem acontecido até aqui, a Bíblia já tinha respondido e já tinha falado o que ia acontecer. Mas mesmo assim, as pessoas vão dar crédito à cultura, à tradição, filosofia, ao estudo não sei das quantas, vão dar valor em tudo, menos naquilo que Deus ensinou, né? Menos naquilo que Deus ensinou. E Deus está falando através dessa palavra para mim e para você que nós temos que não temer ao mundo e as coisas que nela há, né? Como as pessoas temem. O que as pessoas temem? Eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil não. A palavra primeiro fala comigo. Mas o que as pessoas temem hoje? Perder seus empregos, não ter comida, não ter uma boa família, não ter alimentação, não ter roupa para vestir, se vão ficar doentes, são essas coisas, né? São as coisas do mundo, né? Agora, o que a gente devia temer, né? É as coisas de Deus e aquilo que Ele nos ensinou. Se nós estamos verdadeiramente evoluindo em nosso caráter, se a gente está mentindo e praticando mentira, se a gente está adulterando, se nos nossos pensamentos, né, passam pensamentos de maldade para com o próximo. Você já percebeu que hoje em dia não se prega mais esse tipo de coisa? Esse tipo de pregação que faz com que a pessoa volte para um caminho idôneo, um caminho do bem. Eu não digo do bem somente nos seus pensamentos, mas na prática, onde a pessoa ela se coloca no lugar dela, entendendo que ela, né, como eu e você, somos pecadores, gente, e a gente precisa mudar a nossa conduta. A gente precisa amar mais o próximo, ter mais paciência com o próximo, querer evoluir nisso. E sabe por que as pessoas muitas vezes não querem este lado a qual Jesus veio por esse objetivo? Porque elas não aguentam elas mesmas, né? Se elas começarem a prestar atenção nelas, elas começam a ficar chateadas com ela. Elas começam a pensar, meu Deus, eu não sou uma pessoa boa, eu só faço tudo errado toda hora. E aí elas não querem, na verdade, ter esse confronto, porque esse confronto vai gerar um incômodo, né? Então, pensa, você tá ali, você sabe que você tem que amar o próximo, mas não consegue. Aí o Espírito Santo vem e diz, olha, você tem que melhorar, né? A vaidade, o orgulho, né? A soberba faz com que a gente não queira pensar nisso, né? É mais fácil eu ir para a igreja e orar para ter um carro. É mais fácil ir para a igreja e orar para ter um casamento. Orar para Deus fazer um milagre na minha casa. Fazer um milagre não sei aonde. Agora, melhorar o meu caráter? Não vou lidar com isso, Stênio. Porque aí eu vou ter que lidar comigo mesmo. Eu vou ter que ficar reparando que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu preciso evoluir, que eu falo mal do outro, que tem pensamento sujo na minha cabeça, que tem pensamentos de ódio, que muitas vezes, né, é para me servir, mas eu quero ser servido. Não, isso aí não. Mexer com isso aí para quê? O negócio é pensar no carro, no dinheiro que eu vou ganhar, no voto que eu vou dar e lá na frente Deus vai retribuir, né? Volta de Jesus? Isso aí não. Isso aí depois a gente vê lá na hora que Jesus chegar. Esse é o problema. Esse é o problema. E por que muitas vezes a gente não consegue vencer essas barreiras e muitas vezes as pessoas saem das igrejas e das comunidades e das reuniões? Porque elas vão lá em busca de tudo isso aqui que eu falei. Elas vão em busca de um carro, de um sonho, né? De uma realização pessoal. E aí quando Deus não faz, né? Porque nunca Deus falou que ia fazer, porque 80 a 90% das coisas que hoje em dia as igrejas oferecem, né, como a título de barganha, vem e faça a campanha que Deus vai mudar a sua história. Aí não muda história nenhuma, né? Até no começo você fica até empolgado, né? Aí daqui a pouco você vai conhecendo. Aí o nego já, né? Que de vez em quando Deus levanta os profetas. Aí o profeta fala, e aí, o pecado? Aí você fala, o pecado, poxa, eu vou largar. Não, tem que largar de pecado. Não, poxa, eu queria só a promessa e depois eu queria largar fora. Quando começa a chegar nesse momento, é a hora que o suposto crente ele fica revoltado, né? E aí ele fala, não quero mais seguir esse negócio de Deus não, porque o pessoal lá rouba, a igreja um fala mal do outro, né? Mas o que você fez em Cristo, né? Será que você seguiu o propósito que Deus queria para sua vida? Olha que coisa interessante.
E Isaías aqui, ele diz bem claro, ó, não chame de conspiração e revolução o que o povo está dizendo aí não. Irmão, isso aqui é forte. Para mim é uma pancada, porque para mim, eu também tenho os meus pensamentos, né? Os meus medos, as minhas dificuldades. E muitas vezes a gente não quer mexer nisso. A gente quer mexer, como eu falei, nas coisas desse mundo. E Deus tem chamado a gente para algo que não está nesse mundo, que está no mundo espiritual, que é a nossa mudança, é a nossa conversão do nosso caráter, dos nossos valores em Cristo, é a mudança, como eu falei, de servir ao próximo, né? De ter mais paciência com o próximo, de perdoar, de recomeçar dia após dia, de em atos ajudar o próximo e ajudar sem nenhum tipo de intenção de ter algo depois, né? Porque muitas pessoas hoje ajudam com a intenção de ter um ganho pessoal depois. Não, eu vou ajudar, mas eu preciso ter um retorno, né? Tanto que eu vejo muitos pastores dizendo as minhas ovelhas, né? A ovelha não é de pastor, né? A ovelha é de Cristo. Vejo muitas pessoas dizendo, poxa, eu ajudei aquele irmão lá, eu fiz por ele e ele agora saiu da minha igreja. A igreja não é sua, a igreja é de Jesus, né? E mostra o quanto muitos pastores estão despreparados e fazem querendo um reconhecimento pessoal. Querendo que aquela ovelha ou aquele membro o reconheça como tal. E Jesus nunca ensinou isso. E aí a gente começa a perceber o quanto é importante isso que Isaías está falando, porque trazendo para os dias de hoje, e eu vou terminar aqui, porque aqui é o ápice da questão, Isaías está dizendo para o povo lá de Israel, os remanescentes, está dizendo assim, ó, Deus falou comigo com autoridade. Ele disse para mim no embalo dessas pessoas não. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se o mundo fala uma coisa, eu preciso ir ao inverso do mundo. Se o mundo diz assim, que o mundo fala assim hoje, né? Se o mundo diz assim, o cara me traiu, eu vou trair ele também. O cara me passou a perna no dinheiro, vou passar a perna nele também. Falou mal de mim, vou falar mal dele também. E a gente vê isso em todos os lugares, principalmente na televisão. A televisão é um dos focos mais assim que ensina isso. Não bateu, vai tomar também, né? E a lei de Deus, e Jesus fala muito disso, né? Então, você quer seguir o caminho de Deus, é o contrário. Então, o mundo está dizendo, vai se perder. Então, você procura se achar. Aonde? Na lei de Deus. O mundo está dizendo, né? Enfia o pé, mano. Faz aí, ó. Bebe, se joga, faz de qualquer jeito. Então tem que fazer o contrário. E aí o mais interessante dessa reflexão, irmãos, é que é o seguinte. Depois Isaías vai dizer o quê? Olha, guarde os mandamentos com cuidado e cele entre os discípulos, ou seja, aqueles que seguiam. Está dizendo assim, guarda a lei e cele, ou seja, o que falou está falado, não muda. E isso é a reflexão de hoje. Quantas coisas em Cristo, você que é cristão, já aprendeu através da palavra e não pratica? Quantas coisas que você já sabe como tem que ser feito e não faz? Aí vamos pensar assim, se de 100% das coisas que você já sabe em Cristo, você já sabe, é uma verdade, você já comprovou, você sabe que o caminho é esse, dessas 100% dessas coisas, quantas você pratica? Porque o caminho está aí, né? A intimidade com Deus está aí. Por isso que as pessoas têm saído das igrejas, porque elas sabem muito, elas ouvem muito, mas praticam pouco. Eu garanto a você que eu vou chutar grande aqui, 50% das coisas que a gente já sabe que tem que fazer, se a gente fizesse, como a nossa vida estaria em Cristo? Você notou o que eu falei? Nossa vida, eu também estou no meio. Como será? De 100% que você conhece. Lógico que a palavra de Deus, gente, ela é assim, algo tremendo. As misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã. Um texto você dá para tirar muita aplicação, né, do que você pode fazer. Mas pense para você que vai ouvir essa mensagem ou que está ouvindo.
de 100% que você já aprendeu em Cristo, o quanto você está praticando? Porque se você estiver praticando 50% do que você aprendeu, como será que já estaria a sua vida? Se afastando das drogas, se afastando daquele que fala mal do outro, se afastando de coisas que não são segundo a vontade de Deus, se desviando do mal, não abrindo a boca para amaldiçoar. Pensa comigo. Então quer dizer, o que você está dizendo para mim, Stênio? A paz, meu irmão. David Gervásio, homem de Deus. O que você está dizendo para mim, Stênio, então que tudo já está aí, só falta eu praticar? A grande maioria. A grande maioria. Quantas coisas a gente sabe que é errado, gente. E a gente faz mesmo errado. Paulo diz isso, né? O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal, esse eu faço. O que ele está dizendo? De tudo que eu sei de Cristo, que Cristo tem me ensinado, eu não estou praticando quase nada. E é por isso que a nossa vida vai de mal a pior. Hoje não se prega mais isso. Porque as pessoas querem ver você alienada. Você entrando no culto e ele falando, ó, Deus tem uma palavra aí para você. Você que espera o milagre, você que espera isso, você que espera isso. Aí você só vai lá para receber milagre, receber cura, receber isso. E aqui? Porque Deus ele quer evoluir a nossa mente, não é? É o nosso caráter, é a nossa forma de agir. Mas isso dói tendo mexer nesse lado, lógico. Isso dói. Dói porque vai mexer no íntimo. E hoje as pessoas não querem muito mais nos cultos para isso. Para chorar, para se derramar aos pés do Senhor. Para dizer, Deus, eu errei de novo. Olha, Senhor, meu caráter como ele é falho. Olha, Senhor, eu pequei de novo. Senhor, eu sou sem vergonha. Olha o que eu fiz aqui, ó. Olha como que eu tenho feito isso aqui. Eu sei que é para fazer assim, mas eu não estou conseguindo fazer. É essa intimidade que Deus quer de nós. É esse tipo de oração que Deus quer de nós. Não é Deus faz justiça, pega o outro. Deus, cala a boca de fulano. Deus, leva o outro, vou amaldiçoar. Deus, me dá um carro. Deus, me dá isso. É Deus, me converte. Deus, muda o meu coração. Deus, hoje eu de novo falei mal de fulano. Deus, no meu coração veio a vontade de matar fulano. Deus, são essas orações que o Senhor quer de nós. É o arrependimento. Pensa. E guarda essa palavra no seu coração. Eu não vou dizer 100%, tá? Lógico que é o que Deus quer de nós. Ele quer de nós isso, sabia? Deus tem me cobrado isso e é muito difícil, irmãos. Ele quer usar nós na maior potencialidade que Ele tem em nós. Mas muitas vezes é a gente que retém, né? A gente acha que é muita cobrança. Mas o que Deus quer fazer? Ele quer potencializar Cristo que tem em mim, Cristo que vive em você, ele quer potencializar em nós, através dos seus mandamentos, do seu ensino. Mas é a gente que fica, não, se eu fizer isso aqui, eu vou perder minha casa. Se eu fizer isso aqui, eu vou perder isso. Se eu fizer isso aqui, eu vou perder meus amigos. Se eu fizer isso aqui, eu vou perder meu cargo ministerial. Se eu fizer isso aqui, como ninguém me deixa mais pregar nas igrejas? Pensa nisso. Olha o que Isaías está falando para o povo. Guarde o mandamento e cele. O que Deus falou, está falado e não muda. Respeitar o próximo como a ti mesmo, já está lá, não muda. Amar a Deus sobre todas as coisas, já está lá, não muda. Então, às vezes as pessoas estão querendo extrair do Evangelho, né, coisas reveladoras, uma fantástica revelação, uma mística, algo que Deus me deu, desceu fresquinho do céu agora. Sendo que a própria Bíblia diz, aquilo que já foi revelado a nós e aos filhos, cumpra. O que não foi revelado, deixa no canto. Não compete a você. A nós compete o que já foi revelado. O que foi revelado. Então quer dizer, aquilo que Deus já falou, cumpra. Aquilo que você sabe que tem que fazer, faça. A sua vida vai mudar muito, a minha vida vai mudar muito. Porque muitas coisas a gente já sabe, mas o orgulho, a vaidade, a arrogância, a soberba, pensar no que os outros vão pensar da gente, pensar se pessoas vão estar também olhando para a gente, será que vão estar olhando e vendo o que eu estou fazendo? Olha quanto ego, olha quanta soberba, olha quanta vaidade que há em nós. Mas Isaías falou bem claro aos discípulos, olha, não vá
como esses estão indo. E a maioria que ele está falando que está indo aqui são os representantes de Israel. Ou seja, são os religiosos, são os representantes de Deus. Na igreja hoje, muitas vezes é assim. Tem muita gente indo no embalo de muita igreja aí que não tem nada a ver com Cristo. Que está vendendo o evangelho, comercializando o evangelho, espiritualizando um monte de coisa que não tem nada na Bíblia, né? A pessoa pega algo lá e fala, Deus falou comigo que é para mim fazer a campanha do castiçal de ouro. Aí você vai na base bíblica, não tem base para nada de campanha assim. Deus mandou eu fazer 3 unções com blá blá blá, com não sei o que. Jesus não falou nada disso. Você quer se apartar do mal? Você quer repreender Satanás da sua vida? Cumpra o evangelho. Você quer que Satanás não entre no seu caminho, na sua vida? Obedeça a palavra. É simples. Obedeça a palavra. Agora, sempre digo isso. Não é porque é simples que é fácil. As pessoas acham que o simples é fácil. Nunca é. O simples, muitas vezes, ele é muito mais complexo e muito mais difícil. O que é fácil muitas vezes é o complexo, porque enrola e não sai em lugar nenhum. Agora o simples é reto e objetivo, que foi o que Jesus falou. Jesus falou, ó, todos aqueles que creem em mim serão salvos. Todo aquele que pedir com fé será atendido. Acabou. Não precisa de lenço, de toalha, de sal, não precisa de nada. Precisa é cumprir a palavra, né? O que Deus fala, né? Sobre a questão do diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu resisto ao diabo? Praticando a palavra. Como que eu resisto a Satanás? Praticando a palavra. Como que Jesus quando estava no deserto, ele repreendeu Satanás? Na palavra. Então a importância está em obedecer a palavra. E Deus tem falado ao meu coração, e eu estou dividindo com você. Aquilo que você já sabe em Deus, pratique. Pratique. Não é fácil, mas pratique. Porque a sua vida vai mudar e vai mudar muito. Aquilo que você sabe que já tem que se desviar, que você não tem que fazer, que você tem que obedecer, faça. Porque aí sim, as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida, as bênçãos chegarão, não do seu jeito, né? Chegará do jeito que Deus quer, mas chegarão. E não chegarão por merecimento, né? Chegarão pela misericórdia do Senhor. Mas porque o Senhor está vendo que você está cumprindo a vontade dEle, porque você quer melhorar a sua vida, porque você quer ser transformado, não para ganhar algo, e sim porque você necessita da mudança de Deus na sua vida. Então que a gente possa ser igual aqui, ó, os discípulos de Isaías do capítulo 8 e como o profeta Isaías, que diz bem claro: guarde o mandamento com cuidado, cele a lei entre os meus discípulos. E aí ele fala, guarda a lei, pratica a lei, e enquanto Deus está fazendo algo que a gente não entende, olha o capítulo 17. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o rosto da descendência de Jacó. Deus tem se escondido realmente nesses tempos aí. E se escondido do seu próprio povo. Porque o povo não está indo buscar a Deus. Está indo buscar o que Deus pode oferecer. E Deus tem escondido mesmo. Quantas pessoas têm pedido um monte de coisa e não tem acontecido nada. E quantas coisas materiais as pessoas estão alcançando e elas estão achando que é Deus que está dando ou que Deus está abençoando. Muita coisa Deus abençoa sim. Mas muita coisa é a gente que, por ser ambicioso, a gente deixa de fazer um lado para conseguir o outro. Só que lá na frente vai estreitar, né? Então hoje talvez você deixe de comprar um leite para sua filha porque você quer um carro. Talvez hoje você deixe de comprar uma comida para sua família, ou deixa de se alimentar bem porque você quer uma casa. E não estou falando que é errado, mas você está deixou de fazer uma coisa para fazer a outra. Só que tome cuidado, porque no meio do caminho, de repente você pode não ter a casa, ou ter uma dívida enorme com a casa, perder a casa e não ter a comida para os seus filhos. Como eu tenho visto muita gente aí, comprei o carro dos meus sonhos, Deus me deu, o cara está lá,
Podia comprar um carrinho mais humilde, mas quer comprar um carro gigante que é para ostentar. Aí o que acontece? Vem a dívida, o cara perde o carro. Quer dizer, Deus deu, mas Deus tomou? Não acontece. É por imprudência do homem. E muitas vezes por vaidade, né? Porque aonde um Fusca vai, um carro grandão vai. Então a gente precisa muitas vezes também ser humilde, né? Saber que a gente tem que ter os objetivos, mas com o pé no chão. E nunca para se aparecer, porque muitas vezes é o que a gente sente dentro do nosso coração. E Deus examina e esquadrinha tudo. Então que a gente possa ser aqui, ó, como o próprio Isaías disse. E ele diz aqui, ele fala assim, nele porém a minha esperança. Né? Aí vai dizer por quê? Olha lá. Aqui estou com os meus filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais, símbolos da parte do Senhor dos Exércitos para quem habita em Sião. Todo mundo sabe isso aqui. Né? Dos 2 filhos que Isaías teve, Deus mandou escrever o nome deles, né, como sinais do que ia acontecer. Isaías então não estava esperando, porque Deus já tinha falado para Isaías. Então tem coisas que Deus já falou para a gente. Então agora é esperar no Senhor e ir praticando a sua palavra. Deus abençoe, fiquem com Deus, até a próxima e que Deus abençoe a vida de vocês.